Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Malvadão. Pessoal, vamos com o Globo Esporte de hoje, 28/2, atualizando todas as informações e notícias do Flamengo. Torcedor flamenguista já sabe, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Malvadão. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas informações e notícias. Muito boa tarde para você, Globo Esporte no ar. Amanhã tem clássico no Maracanã, valendo vaga na final. O que só joga na segunda, pega o Madureira com vantagem de 3-0 no primeiro jogo da semifinal. O time se reapresentou hoje cedo e teve protesto no Ninho do Urubu. Vamos conversar com a Camila Barbieri, que está acompanhando tudo desde mais cedo. Tudo tranquilo agora por aí? Camila, boa tarde para você. Oi, Débora, tudo bem? Boa tarde para você, a todos os amigos que nos acompanham. Por enquanto, tudo tranquilo, mas o policiamento foi reforçado. A gente tem imagens, inclusive, dos carros da Polícia Militar por aqui para acompanhar toda essa movimentação. Logo pela manhã, às 9h30, os jogadores se reapresentaram, já avisando esse jogo diante do Madureira, a preparação, né? E foram recebidos por representantes de torcidas organizadas que trouxeram faixas com mensagens direcionadas ao José Boto, diretor de futebol, à diretoria do Flamengo como um todo e ao técnico Felipe Luiz, fazendo menção também ao trabalho, à metodologia de trabalho do treinador, bastante insatisfação dos torcedores por aqui. Eles conversaram com o Pinheiro, que é o chefe da segurança do Flamengo, e após essa conversa amistosa, eles se retiraram aqui do local. Então, por enquanto, a situação está bem tranquila, os jogadores já saíram boa parte do treinamento, né, que já se encerrou. O Flamengo ainda treina amanhã, mas essa é a situação de momento aqui no CT Ninho do Urubu. Flamengo que enfrenta então o Madureira na segunda-feira às 9h da noite. Débora. Obrigada pelas informações, Camila. Esse jogo agora ganha ainda contornos mais especiais. O Botafogo pega o Boa Vista. O Flamengo jogou bem. Na minha concepção, isso é um tapa na cara do torcedor. Parece que o torcedor não entende futebol. Todo mundo pensa uma coisa, só o Felipe Luiz pensa desse jeito. Acho que o Felipe Luiz está errado, porque não dá para ele achar que o Flamengo, de fato, jogou bem ontem. E esse pensamento que eu tenho é o pensamento de muita gente dentro do Flamengo, dos bastidores, diretoria, enfim, pessoas que acompanham o dia a dia do Flamengo. Muita gente disse que a coletiva não caiu bem, que as palavras do Felipe Luiz não soaram bem. E aí existe uma pressão muito grande em cima do presidente BAP para o BAP cobrar o Felipe Luiz, para entender se o Felipe Luiz, se a ideia do Felipe Luiz era defender os seus jogadores numa entrevista coletiva, ou se a ideia era apenas passar o que ele estava realmente enxergando. Porque se ele entende que o Flamengo jogou bem, tem um grande problema aí. Porque assim, quando você tem problemas, o seu time não está conseguindo performar, e você entende isso, beleza, é o primeiro passo para você tentar melhorar. Agora, quando o seu time não está indo bem, não está jogando bem, como é o Flamengo, e o Felipe Luiz diz numa entrevista coletiva que o Flamengo jogou bem, tem um outro problema. Como que ele vai melhorar algo que ele entende que foi bom? Então, esse é o pensamento de muita gente dentro do Flamengo, para o BAP cobrar o Felipe Luiz para entender se o Felipe Luiz realmente pensa isso ou se a ideia era apenas defender os seus jogadores. E galera, para aqueles que ainda acham que o problema do Flamengo é físico, o problema não é físico. Os números mostram isso. Quem assistiu ao jogo pôde perceber. Eu estava no Maracanã, eu vi. Os jogadores estavam com vontade, os jogadores correram. Não faltou a tal raça e disposição. E os números do GPS mostram isso. Os números mostram que eles tentaram. O problema do Flamengo é a parte técnica e a parte tática, que nesse momento não está se encaixando. E óbvio, isso entra aí no balaio, convicções do Felipe Luiz. Exemplo, nem sei se eu citei no último vídeo, vou citar aqui. O Vitão vive uma fase muito boa, o Léo Ortiz uma fase horrível. Ele optou por colocar o Léo Ortiz no jogo. O que aconteceu? Mais um gol sofrido de bola aérea. E quem está na cena do crime? O Léo Ortiz.
foi assim contra o São Paulo, no gol do Luciano foi assim no jogo de ida contra o Lanús e Buenos Aires, foi assim ontem no Maracanã. Então, internamente, muita gente não gostou da entrevista coletiva do Felipe Luiz e cobra o BAP para ele cobrar do Felipe Luiz para entender se o Felipe Luiz pensa isso ou se foi apenas para defender os jogadores, o elenco. Outra declaração que chamou muita atenção depois da derrota do Flamengo para o Lanús foi o Cebolinha, porque o Cebolinha ele cravou dizendo que não vai ficar no Flamengo. Ele disse: não houve nenhuma conversa de renovação nesse momento, não fui procurado. Creio que posso afirmar que esta seja a minha última temporada aqui no Flamengo. E aí, muita gente me perguntando, como assim o jogador depois de uma derrota para o Lanús, uma final de Recopa Sul-Americana, dizer que não vai ficar, não foi o tempo hábil, não foi o tempo certo, para que falar isso agora? Muita gente dentro do Flamengo diz que não era momento de ele falar isso agora, que ele poderia ter evitado a fadiga, que ele poderia ter evitado esse tipo de declaração, justamente pelo momento, depois de uma derrota numa final de Recopa. Mas isso não foi uma surpresa dentro do Flamengo, porque o Flamengo, a diretoria, o departamento de futebol já sabe que o Cebolinha não vai renovar. Então, a diretoria não foi pega de surpresa. E não foi uma surpresa a declaração de Cebolinha. O que não gostaram é o momento que essa declaração foi dada, numa zona mista, depois de uma derrota numa Recopa Sul-Americana. E eu vou ser muito sincero, tá? Embora, e para quem me acompanha sabe, eu vou manter aqui o meu discurso, a minha convicção. Embora o Cebolinha viva uma boa fase com o Flamengo, tem que ser titular, beleza, mas eu não sou a favor da renovação de contrato. Se chegar uma proposta muito boa para vendê-lo agora, vende. Acho que vai chegar? Não, porque daqui a 6 meses ele pode assinar o pré-contrato. Então é difícil um clube oferecer uma grana alta ao Flamengo para comprar o Cebolinha agora. Porém, acho que ele tem que ficar até dezembro, porque eu acho que o Flamengo não vai conseguir uma reposição à altura. Ele fica até dezembro, sai de graça e vida que segue também, tá? Não adianta renovar para ele ganhar mais. E com certeza ele vai pedir um contrato longo, sendo que é uma incerteza, porque o Cebolinha, a passagem do Cebolinha no Flamengo é instável, irregular. E arrisco a dizer que grande parte do tempo que ele está vestindo a camisa do Flamengo, ele foi mal. Não por culpa dele, ele sofreu muito com lesão. Então, eu não sou a favor da renovação de contrato, sou a favor da saída, desde que seja uma grana muito boa para o Flamengo. Fora isso, que ele fique até dezembro. Beleza? Essas são as informações de momento. Espero que você tenha gostado. Fui! É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia, pessoal. Com protestos, o Flamengo se reapresenta e tenta juntar os cacos após vice na Recopa. Pressionado, Felipe Luiz continua no cargo e ainda tem controle do vestiário, mas clima interno está estremecido. Cerca de 34 horas depois da dolorosa derrota para o Lanús no Maracanã, que culminou no segundo título perdido em menos de 2 meses, em fim de 2026, o elenco do Flamengo se reapresentou na manhã deste sábado no Ninho do Urubu, tentando juntar os cacos para sair da crise. E os jogadores foram recebidos com protesto de torcedores na porta do CT. O grupo de aproximadamente 50 torcedores levou várias faixas para protestos. Um dos alvos foi o técnico Felipe Luiz e suas metodologias, diz a mensagem em tom irônico. Outras criticam o diretor executivo de futebol José Boto, incompetente, a diretoria amadora, a direcionada aos jogadores descreve salário em dia, porrada em falta. Policiais foram acionados para fazerem a segurança no local. Hostilizado pela torcida no Maracanã após a Recopa, Felipe Luiz enfrenta o pior momento desde que assumiu o Flamengo em outubro de 2024. E o desgaste não é só externo. Internamente não pegou bem a declaração na coletiva de que o time fez um grande jogo contra o Lanús e há insatisfações no elenco com algumas metodologias. O técnico tem o hábito de não treinar um time titular, misturando escalações nas atividades e só revelar aos jogadores
quem vai jogar na preleção para a partida. Na decisão da Recopa, eles só souberam antes de começarem o aquecimento. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Valeu!